O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, depôs à Polícia Federal nesta sexta-feira, como parte do inquérito que investiga ataques ao Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre esse depoimento, a Jovem Pan recebeu o ex-ministro em nossos estúdios. Acompanhe um trecho. Para começar a conversa, eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse depoimento de hoje. Girou em torno daquela sua declaração de que um ministro do Supremo tinha tentado comprar a sua casa mesmo sem ela estar à venda. Daí no depoimento você teve que explicar quem é esse ministro. Exatamente, eu não queria trazer à tona o nome do ministro, mas dado que eu fui convocado, eu fui lá e tive que falar, né? Quem é esse ministro? Era o Lewandowski, que é a esposa dele. Então, assim, eu tentei preservar ao máximo, mas dado que foi dito que eu não tenho prova, que é fake news, que é muito grave, tudo. Assim, quando eu fui na entrevista no podcast, eu até falei, olha, a gente estava discutindo sobre vários temas, né? Foi longo, umas 3h30 lá no Inteligência Limitada. E a gente, na conversa, ele perguntou do STF, olha, inclusive eu lembrei aqui que aconteceu um episódio que eu usei o termo anedótico, né? Que anedótico é uma coisa que chama atenção. Daí eu descrevi que o ministro do STF, que no passado me negou um habeas corpus preventivo, né? Depois daquela frase famosa, começou um zum, estava sendo investigado por crime contra a segurança nacional, pediu um habeas corpus preventivo para responder em liberdade, né? Quando me negaram, o Lewandowski foi um dos que me negou, eu saí do país, porque ali, né, quero responder em liberdade, fico aqui, se eu for condenado, sei lá pelo quê, né? Como se eu fosse um terrorista e fosse explodir alguma coisa. E aí foi isso que aconteceu. Estava nos Estados Unidos, fui informado do interesse dele de comprar, e a gente vai tá disponibilizando as provas, e é isso. Eu preferia evitar. O Vilela, que é o do Inteligência Limitada, falou, isso é grave. Eu falei, não é grave, é uma coisa que gera, eu não falei nem isso, eu falei, é anedótico, né? Mas no depoimento eu fiquei desconfortável, porque é uma situação, minha casa não estava à venda, eu comprei essa casa há 17 anos atrás, com meu dinheiro, paguei imposto, 27,5. É uma casa que eu fruto do meu trabalho, mercado de capitais, eu tive sucesso, é uma casa cara. E não estava à venda, nunca esteve à venda. E eu descobri que, né? Então eu não tinha citado o nome dele, preferia não trazer para justamente evitar o mal-estar. Eu citei de uma forma assim, olha, aconteceu isso como en passant, me causou desconforto, evidentemente que me causou desconforto, porque temos esse passado, ele me julgou, ele julgou e me negou um habeas corpus preventivo. Mas como você interpretou essa mensagem? Por que te deixou desconfortável, Abraham, esse pedido dele de comprar a sua casa? Bom, imagina o seguinte, primeiro, a minha casa não está à venda, e vai uma pessoa, num condomínio fechado, vai uma pessoa e fala assim, você quer comprar? Eu quero comprar a sua casa. Já é uma coisa, né? Foi através de corretora, né? Eu nunca tive contato pessoal eu nunca tive nenhum contato com ele pessoalmente. Você achou que foi um recado dele? Não achei que foi um recado, senão teria tomado as devidas... Veja, eu sou conhecido por ir pro embate e não ter meia palavra, né? Eu falo mesmo. Se eu achasse que foi errado, que estava assim, tem que vender a casa, senão eu vou te prender, eu teria falado. Não estou falando que eu fui chantageado pelo ministro Lewandowski, em momento algum eu disse isso, mas é uma experiência que gera desconforto. Imagina se por um acaso eu vendesse para ele e depois saísse no jornal que Abraham Weintraub vendeu uma casa para o ministro Lewandowski por tantos milhões. É uma coisa que gera desconforto, não é uma coisa tranquila. E mesmo assim, para minha própria intimidade, minha casa nunca esteve à venda. Então eu não gostei, mas eu não citei o nome dele, eu não menti. Eu não achei que era tão grave a ponto de eu ser convocado para depor no fake news. Agora eu vou provar que é verdade. Como é que fica a situação? Eu acho que foi, assim, num processo de pacificação das instituições do Estado Democrático de Direito, né? Como eles gostam tanto de falar. Eu acho que foi um desserviço. Agora, Abraham, foi um depoimento dentro de uma apuração preliminar. Há essa possibilidade, veio à tona na mídia justamente, de que essa situação, esse caso, venha a integrar aquele inquérito das fake news. Como você vê agora, da agora para frente? Não é fake news, eu tenho prova que teve. Então, assim, como é que é fake news? Por quê? Fake news é o que eles escreveram. Então, a notícia, se houve alguma coisa que não era verdade, foi ali, eu ter que depor e tal, mas eu queria ressaltar o seguinte, que dessa vez, eu gostaria de deixar muito claro
que o rito processual, o devido rito jurídico foi respeitado. Então, eu fui citado por um oficial de justiça. Outras vezes, teve uma vez que eu não fui citado por oficial de justiça, eu fui comunicado pela televisão, né? Então, dessa vez, veio um oficial de justiça, como se deve, citou. Aí, o meu advogado estava com Covid, o advogado de confiança, que inclusive que teve o contato com a corretora de imóveis, que fez, porque eu estava nos Estados Unidos. E então, assim, a delegada esperou ele se recuperar, ele pôde ir junto comigo no depoimento. Então, nesse aspecto, foi uma outra experiência, foi uma experiência que eu considero republicana, tá? Então, assim, foi uma declaração. Poderia ter perguntado lá na hora: tem alguém aqui que mora em São Paulo e quis comprar a casa do Abrão? Não precisava ter feito todo esse, né? E agora aumentou. Em vez da gente ficar quieto, né? Tá tudo bem, tá? Fez uma coisa maior e teve que trazer o nome do ministro Lewandowski, porque me foi pedido a prova, senão não mostraria. Eu ia preservar a imagem dele. Mais uma pergunta, Abraham. Agora... E teve outro depoimento, foram 2 depoimentos hoje. Eu fiz esse primeiro depoimento e o segundo foi em função daquela reunião que teve no governo de transição. Mas aí foi mais tranquilo ainda, porque ele chegou com coisa assim, o delegado também foi muito educado, foi muito profissional tudo. Ele chegou e fez uma pergunta: chegou essa pergunta aqui, a gente está aqui na Polícia Federal simplesmente, e fez a pergunta: você falou isso? Não falei isso, eu falei outra coisa. Falou: tá, beleza, tá encerrado, acabou. Sobre aquela operação contra o senador Flávio Bolsonaro, é isso, Abraham? Mas ali assim, o que eu falei não é o que estava escrito na pergunta. Eu falei: não, pode ver de novo, realmente, o senhor não falou isso, acabou. Mais uma pergunta, Abraham, agora José Maria Trindade. Prefeito, muito boa noite, Abraham. Tudo bem, Zé Maria? Conversava muito com você aqui quando ministro, sempre umas conversas boas, mas antes da sua entrevista a gente falava sobre educação, e eu dizia sobre a proposta de inverter essa pirâmide, né, e deixar o governo federal tomar conta ali do ensino médio, do ensino fundamental, ensino médio, e que tem universidades federais, mas que não sejam predominantes. Por que é tão difícil fazer essa inversão da pirâmide aqui no Brasil? Tem muitos interesses, né, Zé Maria? As estruturas já estão montadas e a gente já gasta uma quantidade grande de recursos com o ensino. Eu não gosto da palavra educação, porque quem educa é a família, né? Então, até nisso você vê uma interferência do Estado na família. Mas no ensino a gente já gasta um valor bem razoável do PIB. O problema é que a gente gasta com a pirâmide invertida. E quem está ganhando muito, hoje, não quer abrir mão. Essa discussão do dinheiro que é mandado via FNDE para os estados e municípios, que a gente está aumentando o valor que vem do governo federal para os estados e municípios, existe quase que a correlação automática de aumentar o piso dos professores. Só que quando saiu o primeiro aumento, que foi no ano que eu estava lá, naquele primeiro ano de 2019, o que ligou de governador pedindo para o presidente vetar, para eles receberem o dinheiro e poderem gastar como quiser, né? Teve muito governador que ligou pedindo para vetar, inclusive alguns de esquerda. Então, o que eles querem? Eles querem dinheiro na mão para gastar como querem. E isso eu acho que vai contra o interesse do pagador de imposto, do nosso interesse aqui. O que eu posso agregar para o debate é que você precisa ter 3 coisas para resolver o problema do ensino no Brasil, do ensino fundamental. Você precisa ter pelo menos uns R$5.000, no mínimo, uns R$5.000 por aluno por ano, mínimo. Isso a gente tem condição de atingir. A segunda coisa, o método de alfabetização é muito importante. Isso a gente já mudou com a nova política de alfabetização, no ano que eu estava lá. Tudo voluntário, 75% dos municípios já aderiram no primeiro ano. Então, aquele socioconstrutivismo, que é a patota do Paulo Freire, está com os dias contados. Ao longo dos próximos anos vai acabar. E o terceiro item, que é importante: vamos pagar mais, vamos dar curso. Mas tem uma coisa que é muito importante: a gente não pode permitir o acesso ao magistério dos alunos que são pior qualificados no Enem. Hoje, quem passa no magistério, entra muita gente inteligente, mas a média é abaixo da média dos alunos que fazem Enem. A gente não pode fazer isso. No Chile, eles chegaram à conclusão que você não precisa selecionar os melhores, mas tem que ser um pouco acima da média. E isso gera um impacto muito grande. Aí você pode falar: mas vai faltar professor. Daí a gente começa a ter que pagar mais como médico, né? Tá faltando médico, a gente começa a pagar mais, há uma demanda muito grande por faculdades de medicina, vai puxando mais gente. Então eu acho que seria muito importante se fosse proibido
Proibir, restringir, como o Chile fez, que teve resultados muito bons, que alunos abaixo da média não possam fazer magistério. A pergunta agora é do Constantino, Abraham. Boa noite, Abraham. Você esteve envolvido aí no centro, né, de um certo furacão, com discussões públicas envolvendo ministros do governo e muita gente passou a falar nas redes sociais em racha da direita. Uma ala mais ideológica que você representaria versus uma turma que está mais confortável com a adesão do Centrão ao governo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso e falasse se num ano eleitoral em que o Lula é, segundo pesquisas, pelo menos, o grande favorito, né? Ou seja, a ameaça da volta de uma quadrilha, né, petista ao poder, se esse tipo de briga ajuda ou prejudica a reeleição do presidente. Constantino, meu compromisso é com a verdade, sempre foi. Hoje é uma prova disso. O que eu falo é verdade. Eu já tive conversas aqui com várias pessoas. Basta dizer o seguinte: todas aquelas polêmicas, falsas polêmicas que eu criei enquanto ministro, eu provei que eu estava certo. Eu sofri 178 processos, ganhei absolutamente todos. Nunca tinha tido um processo até virar ministro. Depois 178. Então, olha, tem droga na universidade e a polícia precisa entrar nos campi. Tem que entrar na... É mentira! Processa, um monte de... Provei. Olha, isso daqui é um contingenciamento, eu vou descontingenciar. E porque tem muita despesa também errada, a gente pegou um estado completamente bagunçado, quebrado, precisa pôr a casa em ordem. Mentira, é corte. Falei, contingenciamento, processo na minha cabeça, descontingenciamos e ainda mandamos pela primeira vez 250 milhões a mais só para as universidades, porque a gente cortou muita coisa errada. Como, por exemplo, a TV Escola, que a gente acabou, né? Não vai mais, 550 milhões. Ou Mercosul Educação, ou livro didático, ou tantas outras coisas. Então, posso dar vários exemplos das falsas polêmicas, porque no Brasil falar a verdade gera polêmica. Os ministros que eu tô aí, que me atacaram, nem ataquei eles. Não é um ministro, é o secretário da Cultura que foi falar com você, até aguardo o convite, porque você chamou ele e a Karina Cufa para falar e não me chamou. Pô, daí não é justo, né? Os caras vão lá e me descascam e você não me dá o espaço, daí não é legal, pô. Você tem o meu telefone. Eu sou pobre, mas eu sou limpinho, Constantino. O Mário Frias nunca foi conservador. Enquanto eu estava na Paulista aqui protestando nos anos todos, o meu passado, ele estava na Rede Globo, inclusive eu não sei se é da mesma época, aquela foto que ele estava de bruços com a bunda despida, né? Que estava com a bunda para cima. Então, assim, não é conservador. A Karina Cufa, que deu esse problema todo, ela veio me atacar, eu simplesmente perguntei, olha, e o Aliança, como é que tá? 56 milhões de pessoas votaram no presidente Lula. Você e o Belmonte eram responsáveis. Eu peguei a minha única participação. Eu estava lá no lançamento, eu acho que fui o único ministro que foi na época do lançamento lá. Eu fiz a minha ficha, eu e meu irmão Arthur Weintraub, nós fizemos a ficha, reconhecemos firma no cartório, nem sabia que não precisava pagar. Pagamos e mandamos. Por que não saiu? Assim, antes de cantar de galo, e assim, o passado dela é de feminista, outras coisas. Então, assim, veja, quando a gente começou ao lado do presidente Bolsonaro, esses ministros que hoje estão me atacando, eu tenho foto deles abraçados com o Lula, com a Dilma. Ou então, por exemplo, até o Ciro Nogueira, 7 meses antes da eleição, ele estava xingando o presidente e falando que o Lula é maravilhoso. Como agora você está tendo senadores que foram líderes do governo, não sei se ainda são, do Centrão, que estão começando a falar. O Lula é um cara fantástico, o Lula é um cara brilhante, está começando a ter. Posso dizer os nomes, mas não precisa, é só dar um Google. Então, assim, veja, eu não sou político. Do mesmo jeito que eu fui raçudo em defendendo o que eu acredito e os meus valores, quando todo mundo, eu sou um professor de uma universidade federal concursado, você não pode apoiar o presidente, você não pode apoiar o presidente Lula, você não tem esse direito, obedece e fica quieto. Não, eu sou um homem livre e eu vou apoiar o presidente Jair Bolsonaro, então deputado que estava com 3% das intenções de voto. Não tinha, estava eu, o Arthur, o Onix, o presidente e os 3 filhos dele. Era esse time que estava. Essa tigrada que está aí, não é? Essa tigrada eu falo mais para a esquerda, né? Essa crocodilagem que hoje em dia está em volta do presidente, não estava lá. E agora fala assim, eu sou o traíra. Eu não critiquei ele uma única vez.
E eu tô aqui à disposição. Quem achar que eu tô mentindo, pode. A Tabata Amaral ficava lá. Eu vou te processar. Chata, né? Ficava falando. Não me processou por quê? Só falei a verdade. O que eu não pude fazer é processar os parlamentares porque eles têm imunidade parlamentar. Então hoje o Montanha me atacou e eu não posso processar o Montanha. Então eu vou pedir encarecidamente para você aí do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, né? Chega, né? Aí a entrevista do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, à Jovem Pan, lembrando que o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, negou que tenha tentado comprar a casa de Weintraub em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no Jornal da